dando um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para esse povo que estuda ao longo das madrugadas. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula nesse nosso canal do YouTube. Mais uma vez, muito obrigado por você nos acompanhar nesse canal do YouTube. Muito obrigado por você estar inscrito nesse canal do YouTube, onde a gente vai buscar divulgar conteúdo gratuito para aquela galera que está buscando concursos públicos, para aquela galera que quer OAB. Sejam bem-vindos, a gente já passou por isso, sabe o quanto é complicado, quanto que é sofrido esta busca pela aprovação no concurso público, essa busca pela aprovação na prova da OAB. Então nós estamos aqui para tentar de alguma forma contribuir contigo. E já aproveitando também para convidar você a me acompanhar lá no nosso Instagram, @profnidal, no nosso Facebook, Professor Nidal também, lá no nosso podcast Papo Penal, tá? Então fica aí o convite para vocês. O nosso papo hoje será sobre feminicídio, o homicídio qualificado pelo feminicídio previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal. E aí nós vamos tratar da introdução, hipóteses de incidência do feminicídio, sujeito ativo e passivo do feminicídio, a natureza jurídica e as causas de aumento de pena. Então nós vamos aqui tentar abordar e praticamente fechar o conteúdo relacionado a feminicídio. Se cair na tua prova de concurso, se cair na tua prova do OAB, meu parceiro, vamos detonar com eles lá com relação à questão envolvendo feminicídio. Só para nós termos ideia, tá? O feminicídio ele foi introduzido como sendo uma qualificadora do homicídio lá em 2015, em março de 2015, e foi introduzido o inciso 6º no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Antes de mais nada, é preciso que vocês entendam que o feminicídio ele não se confunde com femicídio. Uma coisa é feminicídio, outra coisa é femicídio. Vejam que o feminicídio é quando o sujeito ele pratica o crime de homicídio contra a mulher em razão dela ser do sexo feminino, e esta razão dela ser do sexo feminino envolve violência doméstica e familiar contra a mulher ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Vejam que o feminicídio há uma vinculação ao fato de a vítima ela ser mulher do sexo feminino, e aí considerando a violência doméstica e familiar ou menosprezo à condição de mulher. O femicídio é matar mulher. O femicídio, a vítima, ela é mulher, independentemente se for no contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então já fica a primeira dica, não basta a vítima ser mulher para caracterizar a qualificadora do feminicídio. Para incidir a qualificador do feminicídio, é necessário que a vítima seja mulher e o homicídio seja em decorrência dela ser do sexo feminino. E quando que vai ser em decorrência dela ser do sexo feminino? Nessas hipóteses de incidência aqui. Hipóteses incidentes, quando o crime contra a mulher, em razão dela ser do sexo feminino, for no contexto de violência doméstica e familiar, ou no contexto de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, se cair na tua prova o simples fato de a vítima ser mulher e caracterizar o feminicídio, você diga que não é o fato da vítima ser mulher que caracteriza o feminicídio. Isso é femicídio. O que caracteriza o feminicídio é o sujeito ele praticar o crime contra a mulher por razões dela ser do sexo feminino. E considera-se as razões do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Essa é a primeira dica de ouro para você, certo? Agora, quais são as hipóteses de incidência dessa qualificadora? Como é que eu vou caracterizar essa qualificadora, as hipóteses de incidência? Pois bem, as hipóteses de incidência da qualificadora é quando o crime for praticado num contexto de violência doméstica e familiar
ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, tudo que eu for falar agora para vocês é relacionado à primeira hipótese de incidência do feminicídio, quando a vítima ela é mulher e o crime ele vai acontecer em razão dela ser da condição do sexo feminino. E como é que isso vai se desenvolver, como é que isso vai se delinear? Vejam, a hipótese de incidência, o fato de a vítima ela ser mulher e o crime ser em razão dela ser do sexo feminino e envolve violência doméstica e familiar. Aí, invariavelmente, você vai ter que saber lá o que vem a ser caracterizado violência doméstica e familiar. E isso você vai buscar encontrar lá no artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, que trata das hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, para caracterizar o crime de feminicídio, a qualificadora pelo feminicídio, é necessário que a vítima seja mulher e tenha sido praticado num contexto de violência doméstica e familiar. E onde que eu encontro esse contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher? Lá no artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, quando ocorre o crime de feminicídio no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou no contexto de relação íntima de afeto, como tem lá no artigo 5º da Lei 11.340 de 2006. Então vejam que para efeito dessa lei configura a violência doméstica e familiar contra a mulher quando o crime, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, em nosso caso aqui é morte, né? No âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou no contexto de relação íntima de afeto. Então como é que funciona isso, professor? Vamos considerar, primeiro, para caracterizar o crime de feminicídio, a qualificadora do crime de homicídio pelo feminicídio, a primeira situação é quando envolve o crime no âmbito da unidade doméstica. E quando se trata de âmbito da unidade doméstica, não é necessário, cuida lá, não é necessário que haja uma vinculação familiar ou afetiva entre o agressor e a vítima. De novo, no contexto do feminicídio envolvendo o crime no âmbito da unidade doméstica, não é necessário que haja uma vinculação familiar ou uma vinculação afetiva entre o sujeito ativo e a vítima, entre o agressor e a agredida. Basta que o crime tenha sido, e aqui prevalece o aspecto espacial, basta aqui, e vai prevalecer o aspecto espacial, ou seja, de local, quando ocorre o crime na unidade doméstica compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, olha só, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. É o caso, por exemplo, do patrão que mata a empregada que está há anos na família, que está há anos trabalhando naquela unidade doméstica, o patrão que dentro da residência, dentro daquela unidade doméstica, ele acaba matando a funcionária, matando a empregada doméstica, por exemplo, porque ela não quis manter relação sexual com ela. Vejam que nesse caso o crime de homicídio foi contra a mulher, em razão dela ser do sexo feminino, em razão dela ser do gênero feminino, porque ela não quis ter relação sexual com o patrão, e o patrão matou a sua funcionária, a sua empregada doméstica, dentro do espaço de convívio permanente. Violência doméstica e familiar contra a mulher, o crime de homicídio qualificado pelo feminicídio. Veja que aqui não tem vinculação amorosa, não tem vinculação afetiva. O patrão jaguara, sem vergonha, desgraçado, foi lá e tentou manter relação sexual com a menina não aceitou, ele foi lá e matou a menina. Feminicídio. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça,
já reconheceu a incidência da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, no contexto de agressão perpetrada pelo neto da empregadora contra a empregada doméstica, sob o fundamento da vulnerabilidade concreta da vítima diante do agressor. Ou seja, vejam que em relação ao patrão ou também a um familiar ali, há uma vinculação de vulnerabilidade da empregada doméstica. Então, nesse caso, vai caracterizar, sim, o feminicídio. Beleza? Tranquilo, conseguimos entender. Também caracteriza o feminicídio se o crime ele foi praticado no âmbito da família, E quando se trata do âmbito da família aqui, considera-se como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, olha só, por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Ou seja, aqui há um vínculo familiar, um vínculo conjugal entre o marido e a esposa, o vínculo familiar entre o pai e a filha, e não só o vínculo natural ou vínculo por consanguinidade, também um vínculo por afinidade, genro matando a sogra, o cunhado matando a cunhada, desde que sempre considerando o contexto de violência doméstica e familiar, ou também por vontade expressa por conta de um filho adotivo, uma filha adotiva, por exemplo. Então, nesses casos aqui, caracteriza o feminicídio. Então, o marido que mata a esposa por não aceitar a separação do casal, o pai que mata a filha por não aceitar que ela tenha uma relação com um determinado rapaz, por exemplo, lá, porque ela considera que não é para namorar, vamos dizer assim. Menina não namora, por exemplo. Isso caracteriza o feminicídio, beleza? Certo? Tranquilo? Muito nova para namorar, menina tem que ficar em casa estudando e não pode sair para namorar e, pum, mata a filha. Isto é feminicídio, homicídio qualificado pelo feminicídio. Também caracteriza o feminicídio quando o crime for praticado num contexto de relação íntima de afeto. E aí está lá no artigo 5º, inciso 3º, em qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Primeiro aqui, duas situações. Não é necessário que residam juntos. Vejam que independentemente de coabitação, não precisa residir no mesmo ambiente, não precisa residir juntos. E vejo que quando o agressor conviva ou tenha convivido, aqui nós estamos falando do ex. Então, vejam, relação íntima de afeto quer dizer que há uma relação entre o agressor e a agredida, não com um vínculo familiar ou um vínculo conjugal, mas uma relação íntima de afeto, como companheiro em relação à companheira, como namorado em relação à namorada, como o companheiro em relação à ex-companheira, como o namorado em relação à ex-namorada, caracteriza a possibilidade da incidência do feminicídio, do homicídio qualificado pelo feminicídio. Imagina que o sujeito, ele vem lá, estava com a companheira largou dele e estava tendo já já está no início de namoro com uma outra pessoa. Ele, não aceitando essa situação, vai lá e mata a ex-companheira. Crime de feminicídio, homicídio qualificado pelo feminicídio por conta de ter sido praticado um crime contra a mulher em razão dela ser do sexo feminino num contexto de violência doméstica e familiar, pelo fato de ela ter uma relação ou terem tido uma relação íntima de afeto. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender isso? Espero que tenham entendido. Uma outra hipótese de incidência é quando ocorre o crime de feminicídio, quando há menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Aqui nós estamos diante do fato de o sujeito matar a vítima. Agora,
em razão dela ser da condição de sexo feminino, agora por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Aqui nós não precisamos estar vinculados à violência doméstica e familiar. Basta que o crime, e fique caracterizado, que o sujeito matou a vítima, a mulher, por menosprezo, por discriminação à sua condição de mulher. Então imaginem que o sujeito, ele pega e aqui quando a gente fala em menosprezo ou a discriminação em relação à mulher, você tem que considerar que é aquela conduta criminosa empregada pelo agressor que vai estar diante da sua desonra, do descrédito, do menosprezo à dignidade ou valor da mulher como pessoa. Vejam que o sujeito ele mata a mulher considerando-a como alguém que é inferior a ele. É aquele que mata a mulher por um descrédito, por um menosprezo pela dignidade e pelo valor da mulher como pessoa. Então imaginem vocês o sujeito que está disputando um cargo ou um cargo de direção numa empresa. E aí o sujeito está disputando junto com uma outra colega e acaba que a presidência da empresa escolheu a colega para ser a diretora, para promover ela de um cargo mais elevado. O rapaz, ele não aceita isso, não aceita. Como assim perder para uma mulher? Como assim eu perder para a mulher? Não admito isso. Ora, eu pegar e ser subordinado à mulher, mas de jeito nenhum vai lá e mata a mulher por conta disso. Vejam que nesse caso nós estamos falando de feminicídio, nós estamos falando aqui de homicídio qualificado pelo feminicídio, já que o sujeito matou a mulher em razão do menosprezo dela ser do sexo feminino. Mulher não manda em mim, eu não posso ficar subordinado à mulher, não aceito isso, vai lá e mata. Isso caracteriza o feminicídio. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender muito bem. Também é importante que nós saibamos em relação ao feminicídio o contexto de sujeitos do crime, o sujeito ativo e o sujeito passivo, com especial atenção à discussão travada em relação ao transexual. Antes de mais nada, a maioria das situações, infelizmente, e hoje a lei Maria da Penha e também a qualificadora do feminicídio, vieram para coibir ou tentar diminuir, pegar e diminuir a incidência dessa cultura machista que nós temos, que é essa cultura absolutamente desprezível de o homem se achar superior à mulher a ponto de atentar, inclusive, contra a vida da mulher. Vejam que na esmagadora maioria das vezes, o sujeito ativo é o homem. Mas isso não quer dizer que é só o homem o sujeito ativo do feminicídio. Vejam que aqui pode ser, embora a maioria das vezes seja um homem, também pode ser a mulher o sujeito ativo do crime de feminicídio. Sim, a mulher também pode ser sujeito ativo do crime de feminicídio. Imagina que uma mulher está tendo uma relação homoafetiva com a outra. Há uma relação homoafetiva e a mulher, ela não aceita a separação da companheira e mata a companheira. Feminicídio, homicídio qualificado pelo feminicídio. Então, basicamente, no contexto, por exemplo, de uma relação homoafetiva entre as mulheres, aí uma das companheiras resolve se separar e a outra não aceita a separação, vai lá e mata a companheira. É crime de homicídio qualificado pelo feminicídio. Beleza? Tranquilo? E o sujeito passivo tem que ser mulher. O sujeito passivo tem que ser mulher. E aí surge uma baita de uma discussão. Vejam que lá no artigo 121, parágrafo 2º A, tem lá que
o crime ele é contra, e o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º, combinado com o artigo 121, parágrafo 2º-A, ele diz aqui que o crime é contra a mulher em razão dela ser do sexo feminino. E com base nisso surgiu uma baita de uma discussão em relação aos transexuais. Evidentemente que em relação à mulher, não há dúvida, a mulher é sujeito passivo do crime de feminicídio. Agora, e o transexual? Antes de mais nada, vamos estabelecer uma distinção entre transexual e o homossexual. O transexual é aquela pessoa que nasce biologicamente pertencendo a um determinado sexo, no caso do sexo masculino, mas se apresenta, se comporta com a conformidade, em conformidade com as características do sexo oposto. Então, o sujeito, ele nasce biologicamente como sendo um homem, mas se apresenta e se comporta em conformidade com as condições e as características do sexo feminino. Ou seja, embora biologicamente seja do sexo masculino por ter os órgãos genitais de um homem, a pessoa se apresenta e convive socialmente como se fosse do gênero feminino. Isto é transexual. Não está dependendo ou associado à sua orientação sexual por ter aqui uma preferência pelo sexo oposto, ou ser, ou a pessoa ela sentir atração pelo sexo, pelo mesmo sexo. Vejam, aqui não é para caracterizar a transexualidade, não depende, não está associada à sua orientação sexual, de ter atração por pessoas do mesmo sexo. Isso nós falamos e estaremos diante da homossexualidade. A transexualidade vai muito além. A pessoa se apresenta socialmente, se comporta socialmente como sendo do sexo feminino. No caso, o homem, aquela pessoa que nasceu biologicamente como sendo homem, ela se considera, se comporta, se veste, se apresenta como sendo uma mulher. Isto é a transexualidade. E aí surge a discussão se esta pessoa que se apresenta socialmente, que se comporta socialmente como mulher, ela pode ser vítima do feminicídio. Alguns autores dizem que não, por conta do princípio, por conta da vedação da analogia in malam partem. Vejam que o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, fala em feminicídio quando a vítima ela for mulher e o crime foi em decorrência do sexo feminino. Aí alguns autores dizem, vejam que o legislador, ele restringiu o sujeito passivo à condição de mulher, sendo do sexo feminino, ou seja, aquela pessoa que nasce mulher, aquela pessoa que tem a sua condição genital de mulher, que pode, inclusive, reproduzir. E não pode ser um homem, biologicamente um homem, primeiro porque não seria biologicamente mulher, segundo porque não teria a condição de ela gerar um filho assim como uma mulher. Vejam que, então, pela vedação da analogia in malam partem em relação ao direito penal, não seria possível incidir a qualificadora do feminicídio se a vítima ela for transexual. Outros autores dizem que é possível sim incidir a qualificadora do feminicídio quando a vítima ela for transexual, considerando assim aquela pessoa que, embora tenha nascido homem, biologicamente seja homem, ela se comporta, se apresenta socialmente, ela se
considera mulher. É possível, sim, incidir a qualificador do feminicídio, desde que seja reconhecidamente ou desde que seja juridicamente reconhecida esta condição de mulher. Ou seja, que esta pessoa que nasceu do sexo, que nasceu biologicamente como sendo do sexo masculino, ela venha a obter a alteração, a retificação do nome e do sexo no registro civil. Se obteve esta alteração do nome e do sexo no registro civil, aí sim passa a ser juridicamente mulher, o conceito jurídico de mulher e não o conceito biológico de mulher. Consideram, então, os autores que, nesse caso, o Código Penal deve considerar, deve levar em conta o conceito jurídico de mulher, a alteração do nome e do sexo no registro civil. Outros autores ainda vão além de ter a retificação do nome e do sexo no registro civil, também deve ocorrer a intervenção cirúrgica de alteração do sexo, né? Nós, particularmente, consideramos que a segunda posição ela está correta. Na nossa concepção, isso também a gente aborda no nosso livro que nós estamos escrevendo sobre a parte especial do direito penal. Nós consideramos que sim, é possível figurar como sujeito passivo do crime de feminicídio o transexual, desde que tenha ocorrido a retificação do nome e do sexo no registro civil, ou seja, nós adotamos o conceito jurídico de mulher e consideramos que não é necessário que tenha ocorrido alteração do sexo por meio de intervenção cirúrgica. Basta, para nossa concepção, basta a retificação do nome e do sexo no registro civil. Então, para nós, aqui, vai ser possível considerar o sujeito passivo transexual desde que seja, e aqui o conceito jurídico, adotando o conceito jurídico, considerando a retificação do nome e do sexo no registro civil. Para nós, aí sim podemos considerar o transexual como sendo vítima do feminicídio. O STJ, embora não tenha tratado isso de forma absolutamente peremptória, o STJ acena para a possibilidade de incidência da qualificador do feminicídio no caso de a vítima ser transexual. Veja uma jurisprudência bem recente, agora de 2020, dizendo lá, ó, feminicídio tentado, vítima transexual. Vamos naquilo que nos interessa agora nesse momento. No caso, havendo indicativo de prova e concatenada a demonstração de possível ocorrência de qualificador do feminicídio, o debate acerca da sua efetiva aplicação ao caso concreto é tarefa que incumbirá aos jurados na vindoura sessão do julgamento do Tribunal do Júri. Ou seja, o STJ, em outras palavras, diz é possível sim a pronúncia, é possível sim pronunciar o réu pelo crime de homicídio qualificado pelo feminicídio e encaminhá-lo a júri para a verificação dessa qualificadora. O que o STJ diz? É possível figurar como sujeito passivo do crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, o transexual. E os jurados é que vão analisar, no caso concreto, se aquela qualificadora incide ou não. Se o STJ considerasse a impossibilidade de aplicação dessa qualificadora em relação ao transexual, já teria afastado aqui a possibilidade de incidência dessa qualificadora, teria afastado aqui, dizendo que não, transexual não é mulher e, portanto, afasta essa qualificadora e o sujeito vai ser submetido a júri pelo crime de homicídio simples ou por uma outra qualificadora que não a qualificador do feminicídio. Se o STJ diz, ora,
cabe aos jurados verificarem a incidência da qualificadora, é que então, portanto, o STJ considera a possibilidade de figurar como sujeito passivo de crime de feminicídio, o transexual. Esta é a tendência. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Mais uma situação aqui, a natureza jurídica da qualificadora do feminicídio. Isso aqui também, cara, isso aqui, para cair em prova de concurso, tá ali e ali. Vejam, natureza jurídica. A doutrina, e eles não estão de todo errado, não estão de todo errado, a doutrina considera que o feminicídio tem natureza jurídica subjetiva. Seria uma qualificadora subjetiva. Seria uma qualificadora subjetiva. Esta é a posição da doutrina, da boa parte da doutrina, diga-se de passagem. Mas o STJ e o STF consideram que se trata de qualificadora objetiva. Os tribunais superiores consideram que se trata de qualificadora objetiva. Ou seja, basta que a vítima seja mulher e o crime tenha sido e tenha incorrido na incidência de violência doméstica e familiar contra a mulher ou por menosprezo, e já estará caracterizada a possibilidade da incidência da qualificadora do feminicídio. Não se cogita aqui a motivação, não se cogita aqui o fato mais pessoal, não. Para o STJ e para o STF, a qualificadora do feminicídio ela é objetiva. E isto repercute em várias situações. Sendo qualificadora objetiva, nesse caso aqui, é possível coexistir com a qualificadora do motivo torpe e do motivo fútil. Ora, se a qualificadora ela é objetiva, então é possível a coexistência dessa qualificadora com o motivo torpe e motivo fútil. É possível o sujeito, então, ser acusado, ser denunciado, ser imputado ao sujeito o crime de homicídio qualificado pelo feminicídio e também pelo motivo torpe. É o que o STJ decidiu, é a orientação do STJ. Olha só lá, ó. Olha só. Esta corte possui entendimento segundo o qual as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira, ou seja, a do motivo torpe, tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo assim qualquer óbice a sua imputação simultânea. Ou seja, é possível imputar ao agressor a qualificadora do motivo torpe, o motivo fútil, e também a qualificadora do feminicídio. Só que aqui surge uma outra situação. Teoricamente, sempre teoricamente, tá? Sempre teoricamente, porque muito vai depender do caso concreto. Mas, teoricamente, se trata de uma qualificadora objetiva, vocês sabem que existe a figura do homicídio qualificado privilegiado. Você sabe que existe a figura do homicídio qualificado privilegiado. E o homicídio qualificado privilegiado, ele é compatível com as qualificadoras objetivas. Ou seja, é possível se falar em homicídio qualificado privilegiado se a qualificadora ela for objetiva. Nesse contexto, se considerarmos a posição do STJ, e é essa que você vai considerar para a tua prova de concurso, é essa que você vai considerar para a tua prova do OAB, qualificadora objetiva, teoricamente é possível se falar, então, em homicídio qualificado privilegiado num contexto de feminicídio. O sujeito matar a mulher porque, de repente, pegou e flagrou ela em cometendo adultério dentro da sua residência, na sua própria cama.
ele, dominado pela violenta emoção, mata a esposa. Vejam que ele flagra a esposa na sua cama, na sua residência, na sua cama com o amante. E ele, dominado pela violenta emoção, mata a esposa. Pode-se cogitar, vejam, pode-se cogitar pelo fato de a qualificadora do feminicídio ser de natureza objetiva, a hipótese da incidência da privilegiadora por ter praticado o crime mediante violenta emoção, dominado pela violenta emoção durante ou logo após a injusta provocação da vítima, certo? Então, teoricamente, se a qualificadora é objetiva, é possível cogitar a hipótese de incidência do homicídio privilegiado. Mas o que importa para vocês aqui, na tua prova, o feminicídio é qualificadora objetiva. Por mais que a doutrina considere subjetiva, não, você vai pela orientação do STJ, vai para a orientação do STF, é a qualificadora objetiva, certo? E aí, nós temos para finalizar causas de aumento de pena. Causas de aumento de pena. Olha só, nós temos lá no artigo 121, parágrafo 7º, causas que, se presentes, vão elevar a pena do crime de feminicídio. Lá vai ter o crime de feminicídio aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado durante a gestação nos 3 primeiros meses, os 3 meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos maior de 60, com deficiência portadora de doenças degenerativas que acarretam condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou descendente da vítima, ou em descumprimento das medidas protetivas de urgência. Então vejam que aqui pode acontecer de a pena aqui do sujeito que praticou o crime de feminicídio com a incidência de uma dessas causas de aumento de pena, ela ficar aqui em 45 anos. Vai ser aumentada de até metade, pode chegar a uma pena total de 45 anos, 30 mais 15, que é a metade de 30, 45 anos pode chegar a pena total do sujeito que praticou crime de feminicídio com a incidência de uma majorante, de uma causa que vai elevar a pena, certo? Beleza? Então vejam que a primeira causa de aumento de pena é quando o sujeito pratica o crime durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Ou seja, o sujeito ele vai praticar o crime de feminicídio durante a vítima estando grávida. Durante a gestação, a vítima está grávida. E, nesse caso, é necessário que o sujeito saiba da condição de gestante. Para incidir essa qualificadora e evitar a responsabilidade objetiva, é necessário que a vítima, o agente saiba que a vítima está grávida, saiba que tenha sido praticado durante uma gestação. Imaginem que a vítima recém tomou conhecimento de que está grávida. Imagina que ela tenha saído do médico e o médico, você está grávida, e ainda não há nenhum sinal perceptível da gravidez. Segundo, 3º mês, ainda não há sinal perceptível, a barriga ainda não deu sinais de gravidez, o sujeito mata a vítima sem saber que ela está grávida. Não incide o feminicídio. O sujeito aqui tem que saber, tem que conhecer, o agente tem que conhecer, saber da situação da gravidez da vítima. Beleza? Certo? E mais, se o sujeito, sabendo que a vítima está grávida, efetua um disparo de arma de fogo contra a vítima e mata a vítima e também interrompe a gravidez com a morte do feto. Opa! Aqui nós temos 2 crimes. Aqui nós temos 2 crimes. O crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, mas ainda esta causa de aumento de pena do parágrafo 7º, inciso 1º do Código Penal, mais ainda em concurso formal e impróprio com o crime de aborto sem
o consentimento da gestante. Vejam que aqui ainda nós estamos diante do concurso formal impróprio, porque teve desígnios autônomos em relação aos dois resultados, ele quis matar a vítima e pelo menos assumiu o risco de causar interrupção da gravidez com a morte do feto. Então, nesse caso, nós estaremos diante do crime de homicídio qualificado pelo feminicídio com a incidência da majorante por ter praticado o crime durante a gestação, e não tem bis em ida aqui porque o bem jurídico é distinto, mas o crime de aborto sem o consentimento da gestante, em consequência de ser aqui concurso formal imperfeito, adotando-se o critério do cúmulo material, somam-se as penas. Beleza? Certo? Também vai incidir esta qualificadora se o sujeito, ele matar a vítima ou buscar matar a vítima, a mulher, em razão dela ser do sexo feminino, nos 3 meses posteriores ao parto. Vejo que nesse período, nos primeiros meses do parto, após o parto, a criança, o bebê está mais dependente da mãe. Aqui o grau de reprovabilidade da conduta ela é muito maior pelo fato de ter sido praticado logo depois de ter ocorrido ali o trabalho de parto, logo depois de ter nascido o bebê nos 3 primeiros meses. Beleza? Também caracteriza o feminicídio se for praticado contra menor de 14 anos, contra maior de 60 anos, ou também contra pessoa com deficiência ou portador de doenças degenerativas que acarretam condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Veja então que se a vítima ela for menor de 14 anos, e isso também tem que estar na esfera de conhecimento do agente, que a vítima menor de 14 anos vai ter aqui o sujeito, ele mata, por exemplo, a filha de 13 anos de idade, de 12 anos de idade. Nesse caso, vai incidir a qualificadora do feminicídio com a causa de aumento de pena. Perceberam? Também se a vítima ela for maior de 60 anos, já idosa, nesse caso também incide a qualificadora do feminicídio com a pena aumentada. E é claro que também aqui a idade da vítima tem que estar na esfera de conhecimento do agente sob pena de responsabilidade objetiva. Também, quando se trata de deficiência, e vejam que aqui no contexto de deficiência, até por conta do conceito que tem no artigo 2º da Lei 13.146 de 2015, considera ser pessoa deficiente aquele que tem um impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Ou seja, aqui a deficiência não é só física, também a deficiência aqui física ou até mesmo mental. Se a vítima ela for deficiente física, imagina que o sujeito ele mata a esposa cadeirante, velho, incide a qualificadora do feminicídio e também a causa de aumento de pena por conta da sua deficiência física. A esposa ela tem problemas mentais, também incide a qualificadora do feminicídio com a causa de aumento de pena. Também, nesse caso, quando também a vítima ela é portadora de doença degenerativa, que vai limitar as suas condições, como, por exemplo, nós temos aqui o mal de Alzheimer, por exemplo, a vítima ela tem uma doença degenerativa, também vai caracterizar o feminicídio com a pena aumentada. Também caracteriza o feminicídio com a pena aumentada. Beleza? Também quando envolve que a doença degenerativa, Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose, são doenças degenerativas que vão ter o efeito de deixar a vítima vulnerável, física ou mentalmente. Agora, vejam, aqui tem que ter bastante atenção. Para caracterizar essa majorante, aqui esta deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem
condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Não basta a vítima estar acometida de uma doença degenerativa. É necessário que essa doença degenerativa acarrete uma condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Vamos imaginar que um crime, uma doença que a vítima esteja acometida, por exemplo, que é a doença de hipertensão. A hipertensão, ela é uma doença teoricamente degenerativa, só que não causa nenhuma vulnerabilidade física ou mental à vítima. A vítima hipertensa, ela não vai ter a sua condição limitada ou vai estar diante de uma situação de vulnerabilidade física ou mental. Embora seja uma doença degenerativa, não acarreta a limitação da sua condição, nem lhe traz a condição de vulnerabilidade. Então, nesse caso, não incide aquela majorante. Então, mais uma vez, para caracterizar a majorante, é necessário que essa doença degenerativa acarrete a condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Se não acarretar, não incide esta causa de aumento de pena, certo? Também caracteriza a causa de aumento de pena se o crime for praticado na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Imagina um sujeito que mata a esposa na frente dos filhos. Olha que maldade, já é uma crueldade por si só. E as consequências que acarreta também nas crianças, nos filhos, também isto traz um grau de reprovabilidade na conduta muito maior, que enseja, sim, o aumento da pena. Então, na presença física dos descendentes, ou até mesmo virtual, imagina que a mãe esteja conversando numa chamada de vídeo com o filho, e o pai vai lá e mata a mãe. Também caracteriza essa causa de aumento de pena por ter praticado na presença física ou virtual do descendente ou ascendente da vítima, certo? Também caracteriza essa causa de aumento de pena quando for praticado o feminicídio em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas no incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 22 da Lei 11.340 de 2006. Vejam, não é a incidência da qualificadora feminicídio e a causa de aumento de pena, ou a incidência desta causa de aumento de pena não é pelo descumprimento de qualquer medida protetiva. Ela é pelo descumprimento das medidas protetivas previstas no inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º do artigo 22 da Lei Maria da Penha. E vejam que essas medidas protetivas de urgências previstas no inciso 1º trata-se da suspensão da posse ou restrição do porte de arma. Se tiver descumprimento dessa medida restritiva, incide a majorante. Se o sujeito descumprir a medida restritiva decorrente do afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, incide a majorante. Se ele descumprir a medida protetiva de proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da vítima ou de seus familiares e das testemunhas, contato com a ofendida ou com seus familiares e testemunhas, ou frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física ou psicológica da ofendida, se ele praticar o crime de homicídio em descumprimento dessa medida protetiva, aí sim aumenta a pena. Imagina que o sujeito está proibido de frequentar o local onde a vítima exerce atividade laboral. E ele, descumprindo essa medida, vai até o local onde a vítima trabalha e mata a vítima. Crime de feminicídio com a causa de aumento de pena pelo descumprimento desta medida protetiva, certo? Beleza? Mas vejam, e se o sujeito matar a vítima e tiver descumprido a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores? Imaginem que ele está impedido de visitar os seus filhos e ele descumpre esta medida protetiva e pratica
o feminicídio não incide esta majorante por expressa previsão legal, porque não há previsão legal para isso. Perceberam? O sujeito, ele descumpre a medida de comparecimento a programa de recuperação na reeducação. O sujeito, ele descumpre a medida protetiva de prestação de alimentos. Nesse caso, não incide a majorante, porque não está prevista em lei esta possibilidade. Ali, o dispositivo que trata dessa majorante é quando há o descumprimento dos incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 22. E só os demais incisos descumpridos não ensejam a majorante ou a incidência da majorante. O que pode caracterizar o descumprimento dos incisos 4, 5, 6 e 7, o que pode caracterizar o descumprimento do inciso 4, 5, 6 e 7, embora não seja possível aqui incidir a majorante, pode acarretar em concurso de crimes aqui o crime do artigo 24A da Lei 11.340 de 2006, que é o descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência prevista nessa lei. Então vejam que, em relação ao artigo 22, incisos 4, 5, 6 e 7, incide esse crime da Lei 11.340, vai incidir o crime de feminicídio, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, sem a majorante por ausência de prisão legal, mas vai, em concurso de crimes, também caracterizar aquele crime do artigo 24A, porque foi descumprido o inciso 4, 5, 6 e 7. Se for descumprido só o inciso 1, se nós tivermos descumprimento do inciso 1, aqui, e parágrafo 7 do Código Penal, se tiver descumprimento do inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º do artigo 22, nós estamos diante só do crime de feminicídio com a pena aumentada. Não incide, nesse caso, não incide o crime do artigo 24A da Lei 11.340 de 2006 por uma razão bem simples, por conta do bis in idem. Então vejam que nesse caso aqui, se o sujeito descumpriu a medida protetiva do inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º, o sujeito ele só vai responder pelo crime de feminicídio, homicídio qualificado pelo feminicídio, com a pena aumentada, não incidindo o artigo 24A por conta do bis in idem, da vedação do bis in idem. Agora, se o sujeito ele descumprir aquelas medidas protetivas do inciso 4º, 5º, 6º e 7º que não ensejam aquela causa de aumento de pena, aí pode ter o concurso material de crimes do artigo 24A do Código Penal, não, da Lei 11.340 de 2006. Aí sim, o crime de feminicídio, homicídio qualificado pelo feminicídio, mais o crime do artigo 24A da Lei 11.340 de 2006, aqui em concurso de crimes. Beleza? Certo? Tranquilo? Conseguimos entender? Era isso que eu gostaria de transmitir para vocês nesta hora de aula, praticamente, sobre feminicídio. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Se gostou, comenta aí. Se gostou aqui, dá o teu like, faz lá o teu like. Se não gostou, nós entendemos, cada um, nós temos a humildade de reconhecer que não conseguimos satisfazer a todos, né? Mas a gente vai procurar sempre melhorar, a gente sempre buscar se aperfeiçoar para também você que não gostou acabe um dia, quem sabe, passando a gostar, nós também conseguirmos corresponder às tuas expectativas. Então, se você gostou, dá o likezinho lá, faz um comentário e aí a gente vai ver se está no caminho certo. Beleza? Certo? Continuem conosco, continuem aqui acessando o nosso canal. Não esqueço, mais uma vez, reitero o convite para você lá e nos seguir no nosso Instagram,
também nosso Papo Penal no podcast que nós temos ali. Nós estamos fazendo um comentário do Código Penal em áudio e continuar nos acompanhando aqui no YouTube, beleza? Um beijo carinhoso, respeitoso para os meninos. Um abraço, ministério, bem de longe para os meninos. Beijos, tchau!